Olá! A união de famílias homoafetivas foi tema de questionamento na sabatina do então indicado à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Fabiano Contarato, autor do questionamento. Ele é da Rede do Espírito Santo. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Senador, o senhor tratou de forma pessoal uma questão que impacta a vida de milhões de famílias brasileiras, famílias como a sua, famílias homoafetivas. Como foi esse questionamento na sabatina do então candidato à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras? Bom, nós temos que entender que nós passamos de um processo de redemocratização no Brasil, de 84 até 88, com a Constituição Cidadã, que se diz a lei das leis, né? A espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Com a Constituição de 88, foi expresso o fortalecimento do Ministério Público. Então, o Ministério Público, hoje, ele tem uma função dúplice. Ele é o dominus litis, a teor do que determina o artigo 129.1 da Constituição Federal. O que é isso? Ele é o titular da ação penal. Ele é o dono da ação penal. E ele exerce uma outra função muito importante, que ele é custos legis, que ele é fiscal da lei. É ele que luta pelos interesses coletivos, pelos interesses individuais, pelos interesses difusos, pelos interesses das minorias, da população indígena, pelo meio ambiente, enfim. O campo de atuação do Ministério Público é muito forte. Agora, é lamentável que no Brasil, em pleno século XXI, todas as conquistas advindas para a população LGBTI nunca foi resultante do processo legislativo. Porque quem dentro de um Estado democrático de direito, da autonomia e harmonização entre os poderes, você tem o poder legislativo cuja função principal é criar leis, editar as leis. O executivo administrar o Estado e executar as leis criadas pelo legislativo. E o judiciário dirimir os conflitos. Só que essa casa, tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal, há muito tempo vem se acovardando diante de pautas de extrema importância. Nós estamos em pleno século XXI, mas que, infelizmente, estamos tratando de fatos e de pontos específicos que parece que estamos na era medieval. E as relações homoafetivas sofrem com isso. Tanto que todas as conquistas da população LGBTI foram por decisões judiciais. Por que foram por decisões judiciais? Decisões externas ao Congresso Nacional, ao Congresso, né? Porque também é uma premissa constitucional que o judiciário não pode se eximir de dizer o direito, mesmo quando não existe uma lei. Então, quando o Congresso se acovarda, se apequena e cede a uma pressão de uma camada ou de uma casta ou por ideologia, alguém tem que dizer o direito. Então, você vê aí, o direito de inserir um companheiro ou uma companheira homoafetiva na Previdência foi por decisão judicial. O direito de colocar no imposto de renda, fazer declaração em conjunta, foi por decisão judicial. Recentemente, a inclusão do nome social. O CNJ que veio falar que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é possível, porque hoje o conceito de família é totalmente diferenciado, porque ele está embasando em cima do artigo 3º da Constituição, que diz que um dos princípios no Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. E o conceito de entidade familiar, ela já ultrapassou, ela não só é mais aquela estabelecida entre um casamento heterossexual, entre um homem e uma mulher. Isso já existe, isso já está mais que ultrapassado. Tanto que o próprio Supremo sacramentou e estabeleceu a possibilidade. Então, a possibilidade de casais homoafetivos adotarem, como é o meu caso, por exemplo, tudo foi por conquistas, não pelo processo legislativo, mas por decisão judicial. Eu estou fazendo questão de fazer esse recorte. Esse preâmbulo. Isso. Por quê? Porque eu questionei a ele justamente isso, porque a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, a ANJURE, expediu uma carta de tópicos e princípios em que ele assinou essa carta. Ora, o Ministério Público, ele não é um funcionário do presidente da República, nem de quem quer que seja. O Procurador-Geral da República, ele ocupa uma função com isenção. Isso está lá no artigo 127, parágrafo 1º. Ele tem que ser independente, ele tem que ser impessoal, ele tem que ter unidade. Então, como que ele se antecipa, assina essa carta, e nessa carta, aí que é o problema que foi grave. Então, quais são os principais conceitos que essa carta traz, né? Ela traz no item 7, precisamente, que o conceito de família se restringe apenas à relação heterossexual. Ora, isso vai contra já a decisão
tanto do Supremo como do CNJ. Ela chega ao ponto de estabelecer e chamar as pessoas por orientação sexual como paciente, como doença, estabelecendo cura gay, falando que ele pode ser tratado, o paciente pode ser tratado para reversão sexual. Quando o próprio Conselho Federal de Psicologia, desde 99, já editou uma súmula falando que homossexualidade não é doença. Então, veja, nós estamos em pleno século XXI, e onde que você tem uma carta assinada por um candidato a Procurador-Geral da República que assina, aquece, concorda com esses tópicos. E foi aí que eu questionei a ele. Eu sou casado, graças a Deus, com o Rodrigo. Eu tenho um filho, Gabriel, estamos esperando outro, tenho fé em Deus. E eu questionei, o senhor não reconhece a minha família? Eu não tenho família? Eu sou subfamília? E digo mais, eu sou doente? Eu tenho que ter tratamento? Em que país que nós estamos vivendo? O Brasil precisa de tantas pautas relevantes, nós temos o desemprego que está aí, nós temos a recessão, nós estamos com uma reforma da Previdência batendo na porta que vai acabar com o direito de muitos trabalhadores, principalmente a população menos favorecida. Você passou da hora de instituir imposto sobre grandes fortunas, de ter uma visão macro, de alavancar a economia, e nós estamos discutindo pautas extremamente conservadoras e fundamentalistas, falando em cura gay, falando que a família, a entidade familiar hoje no Brasil só pode ser concebida em pessoas heterossexuais entre homem e mulher. E qual foi a resposta do procurador, senador? O que mais me assustou foi isso, porque ele falou que ele não leu a carta na sua totalidade e que ele não concordava, obviamente, com aquilo. E quis argumentar que o conceito de família vem da Constituição. E eu fiz um contraponto falando que a decisão do Supremo ela foi além. Nós não podemos ter um comportamento positivista, napoleônico, convicto. Daí a função do jurista. Você não pode fazer uma interpretação literal, gramatical. Você tem que fazer uma interpretação histórica, lógica, sistemática, de direito comparado. Por isso que, muito bem, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal falando, olha, na atualidade o conceito de família não é aquele que foi estabelecido lá em 88 entre homem e mulher. Porque ali está como direito, como uma cláusula pétrea, que um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana. É que nós não podemos, está aqui no artigo 3º, ele fala claramente, promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição, ela é cidadã, ela é clara quando diz no artigo 5º, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Senador, e como o senhor avalia o papel do Ministério Público e do novo Procurador-Geral sobre os direitos da população LGBTI? Eu fico preocupado, ele garantiu que vai cumprir e, obviamente, que tem que cumprir, porque isso já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já está pacificado, já é uma determinação também do Conselho Nacional de Justiça, mas o simbolismo do comportamento é que me assusta, porque nós temos pautas para serem evoluídas e, como eu disse, todas as conquistas até hoje foram só por decisão judicial. Principalmente agora, quando você tem um presidente da República, com todo o respeito, e aí eu estou preservando o princípio da impessoalidade expresso no artigo 37, mas que ele verbaliza e dissemina o ódio, o preconceito. O que eu posso esperar de um presidente que ele chegou ao ponto de dizer que ele não corria o risco de ter uma negra porque os filhos foram bem educados? Ele chegou ao ponto de dizer que você ter um vizinho homossexual desvaloriza o seu imóvel? Ora, isso é muito sério no Estado Democrático de Direito. Para isso que o parlamento tem que estar atuante. Para isso que eu estou aqui. Aqui o senador tem que ter coragem para enfrentar, para fazer projeto de lei, projeto de emenda constitucional. O que não for possível aqui, judicializar como eu tenho feito. Só esse ano eu já entrei com 18 ações em desfavor do comportamento do presidente ou de ministro de Estado por violação a direitos e garantias individuais e coletivos, a violações de tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Passou da hora desse Senado dizer a que veio e para que veio. A população deu um recado muito forte nas últimas eleições. Ela estava cansada com os mesmos resultados. Mas não basta ser novo na política, é necessário que seja novo
com ideias novas. Porque se você é novo na política e chega aqui e se deixa contaminar pela prática da velha política, eu não digo que você nem está trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. E quem vai perder com isso, mais uma vez, é a população brasileira, que clama e tem sede de uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, e quem sabe um dia, todos seremos iguais perante a lei. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, sobre a sabatina de Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República, e como ele vê a situação das famílias homoafetivas. Obrigada pela atenção e até a próxima.